Olá pessoal, eu sou o Marco Moretti e esta é a Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos continuar nosso bate-papo sobre o cinema catástrofe, o gênero que dominou as salas de cinema nos anos 70. É isso aí então, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2607.7. No último episódio, se vocês bem se recordam, eu comecei a explicar a gênese e o desenvolvimento do filme catástrofe, um gênero que dominou as salas de cinema nos anos 70. Expliquei como é que esse gênero foi precedido desde a história do cinema, ainda no período mudo, por vários tipos de filmes parecidos, e através das décadas, filmes similares ao que depois seriam os filmes catástrofe foram realizados. Mas foi efetivamente naquela década que o gênero ganhou força e dominou as salas de cinema. Tentei dar uma explicação, do meu ponto de vista, obviamente, do contexto político, social, econômico, que acabou motivando a emergência dos filmes catástrofe e o apelo do público a esse gênero de filme. Tá? Ele se caracterizava basicamente por envolver grupos humanos, principalmente grupos de pessoas conhecidas, de astros conhecidos. Essa é uma característica do filme catástrofe. Você tinha sempre uma coleção de grandes estrelas do passado, ou estrelas em ascensão naquele momento, estrelando o filme, que atraía, o que dava grandes nomes nas marquises dos cinemas e atraía o público às salas de cinema, em situações de perigo, geralmente confinadas, ou eram em aviões que sofriam algum tipo de acidente e ameaçavam destruir e matar todo mundo, ou em transatlânticos, no meio do oceano, ou em edifícios em chamas, ou mesmo em algumas cidades que sofriam algum tipo de acidente natural, como um terremoto ou a queda de um meteoro. Então, essas eram as características principais que foram estabelecidas no cinema catástrofe desde o seu primeiro exemplar, que foi o filme Aeroporto, de 1970. Aeroporto, eu expliquei no meu podcast passado, ele teve uma grande repercussão na época, estrelado pelo Burt Lancaster, pelo Dean Martin, pela Jacqueline Bisset, Jean Seber, Ellen Reis, Van Heflin, vários outros astros, Foi o segundo campeão de bilheterias daquele ano, perdendo apenas para o Love Story, uma história de amor, o filme estrelado pelo Ryan O'Neal, que devastou corações ali naquele período. Então, o Aeroporto acabou inaugurando a fase do cinema catástrofe dali para frente. O segundo exemplar de filme catástrofe seria feito somente dali a 2 anos. Estou me referindo ao Destino do Poseidon. O Destino do Poseidon foi baseado em um livro escrito por o escritor americano Paul Gallico, publicado em 1969. Assim como aconteceu com o Aeroporto, em que o autor do livro original, Arthur Riley, se inspirou em 2 tragédias aéreas ocorridas nos anos 50 e 60, envolvendo um homem que carregava uma bomba a bordo de 2 aviões, o acidente que motiva o filme, o livro e depois o filme Destino do Poseidon, foi baseado também, parcialmente, em fatos reais. Tá? O Paul Gallico teve a ideia do livro quando ele estava a bordo do transatlântico Queen Mary, e ele foi sacudido ali por ondas fortes no meio de uma travessia do oceano, e as coisas ali no salão começaram a balançar de um lado para outro, as cadeiras e mesas começaram a correr de um lado para outro, e ali ele teve a ideia inicial, o ponto de partida da sua ideia, e o que aconteceria se o navio emborcasse, virasse de ponta cabeça. Depois ele fez pesquisas e descobriu que o Queen Mary também, o primeiro,
Ele já tinha passado por uma situação muito parecida e até mais grave do que a que ele tinha vivenciado, né, na época da Segunda Guerra Mundial, quando o Queen Mary serviu de transporte para as tropas aliadas durante a Segunda Guerra. Então, altas ondas fizeram com que o navio balançasse e quase virasse. Chegou a ficar em 45 graus e quase virou de bordo, né? Bom, então o livro foi publicado, virou um best-seller também, assim como tinha acontecido com o Aeroporto em 68. Em 69, O Destino Poseidon, do Paul Gallico, também se tornou um sucesso de vendas. E motivados pelo sucesso, pelo êxito de bilheteria do Aeroporto, a 20th Century Fox, então, resolveu filmar, fazer a produção do Destino Poseidon. O produtor e diretor Irving Allen, do qual eu vou falar em futuros podcasts, aguardem. Vou fazer podcasts específicos sobre Irving Allen, que é uma das minhas personalidades mais queridas do cinema e da televisão, principalmente porque ele tinha sido produtor nos anos 60 de 4 dos meus seriados mais amados de todos os tempos, que são os seriados de Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes e Túnel do Tempo. O Irving Allen já tinha uma vasta experiência ali como produtor e diretor, e ele resolveu produzir a adaptação do livro Destino Poseidon. E correu atrás do financiamento para produzir o filme. A verba já estava bem adiantada, já estava tudo sendo preparado, os esquetes, ou seja, a direção de arte, a planificação de todas as tomadas do filme, já estava sendo discutida, né? Ele sempre andou acompanhado dos seus habituais colaboradores, como o Paul Stupnevich, que trabalhavam em torno dos figurinos, da direção de arte. Ele sempre tinha ali uma equipe fixa que acompanhava ele desde a época dos seriados de televisão famosos, tá? Então o Irving Allen estava ali preparando o projeto, já tinha entrado em contato na contratação de vários dos astros, né, para fazer o filme, né, quando a 20th Century Fox resolveu puxar o plug, né, e cancelar o projeto. Ela estava em uma situação fiscal muito grave. A Fox tinha vindo, no final da década de 60, de uma série de filmes que tinham dado prejuízos estrondosos ao estúdio, grandes fracassos de bilheteria, musicais que tinham sido feitos na esteira da Noviça Rebelde e que tinham se dado muito mal nas bilheterias, como A Estrela, O Fantástico Doutor Dolittle e principalmente Hello Dolly, que tinham sido bombas nas bilheterias e acabaram levando o estúdio quase à bancarrota. A Fox já tinha sofrido, no início da década de 60, com o longa-metragem, o blockbuster Cleópatra, que tinha quase que levado o estúdio à falência. E aí, no final dos anos 60, novamente, o estúdio estava em uma situação financeira bastante precária. Então, o estúdio ameaçou cancelar o projeto. O Irving Allen ficou arrasado e, desesperado, correu para buscar quem bancasse o filme, né? Diz a lenda que ele tinha alguns amigos ali, famosos, num clube ali de elite de Los Angeles, de Hollywood ali, e que estavam naquela ocasião na Europa, e ele pegou um avião, foi até eles estavam jogando em um cassino, se eu não me engano, em Monte Carlo. Ele foi até o cassino e convenceu-os a bancar o filme, a dar o dinheiro que precisava para poder fazer o filme. O filme foi feito com um orçamento até bastante baixo para os padrões da época, em torno de 6 milhões de dólares, o que era uma ninharia para um projeto dessa envergadura. O filme requisitava grandes investimentos em direção de arte, em efeitos especiais, né, sem falar no elenco. E aí, enfim, com o dinheiro necessário para fazer o filme, o Irving Allen conseguiu tocar o projeto. E aí ele contratou uma coleção também, assim como já tinha sido feito no Aeroporto, ele usou o mesmo modelo para garantir o sucesso do seu filme, contratou uma coleção de grandes astros veteranos e astros que estavam ali no auge, encabeçado pelo Gene Hackman. Gene Hackman, recentemente falecido, como vocês sabem, na época estava no auge do seu sucesso, tinha acabado de ganhar o Oscar em 1971 pelo seu papel em Operação França, então era o nome mais requisitado, né, nos filmes, né, o nome mais visível daquela época. Então Gene Hackman acabou aceitando o papel para fazer o papel do reverendo, o reverendo que lidera, né, os sobreviventes do desastre do Poseidon. Logo em seguida também ele contatou e conseguiu o Ernest Borgnine, a Shelley Winters. A primeira escolha do Irving Allen, curiosamente, para o papel que seria da Shelley Winters, que era uma atriz veterana dos anos 50, né, e 60, que fez vários filmes famosos como Lolita,
Mensageiro do Diabo e vários outros, né, Um Lugar ao Sol. A primeira escolha do Irving Allen tinha sido a nadadora campeã de natação e estrela dos musicais da Metro do passado, a Esther Williams. Mas a Esther Williams acabou recusando o papel que acabou ficando com a Shelley Winters, que nadava bem, né, e acabou pegando fazendo um pouco mais de aulas de natação para poder realizar aquela cena, né, famosa em que ela nada para salvar o reverendo que está preso ali debaixo da água, lá pelas tantas do filme. Tá? Completaram o elenco outros nomes de peso na época, como Red Buttons, a Carol Linley, que faz a cantora, né? A Stella Stephens, que faz a esposa do Ernest Borgnine, o Roddy McDowall, que era figura presente nos filmes daquela época, dos anos 70, que tinha começado a carreira como ator mirim na Fox lá nos anos 40, né, em filmes como Era Verde Meu Vale, né, e ali já era um ator renomado, conhecido, né. Então o Roddy McDowall está ali também fazendo um papel importante. Então todos esses atores aí, essa coleção de atores iria dar sustentação para o espetáculo. Tá? O Irving Allen, ele nunca se preocupou muito com a questão da verossimilhança, desde que as sequências e a história rendessem um bom espetáculo visual. Ele sempre se preocupou com isso. E os atores e a história do filme, né, acabaram servindo a esse propósito muito bem. Era um filme que era uma história que atraía, né, a curiosidade e enchia os olhos. Era apropriado para um espetáculo cinematográfico no estilo do que o Irving Allen gostava. Tá? Os próprios atores fizeram a maioria das cenas de ação. Tá? Ele acabou escalando para dirigir o filme Ronald Neame, um diretor inglês, diretor e produtor inglês. O Ronald Neame, ele vinha ali da época do cinema clássico inglês. Ele produziu alguns dos filmes dirigidos pelo David Lean, como Grandes Esperanças, tá? E depois se tornaria também um diretor de mão cheia, com filmes como Na Glória e a Amargura, o último filme da Judy Garland, A Primavera de uma Solteirona, O Adorável Avarento. Depois desse filme, do Destino Poseidon, ele ainda dirigiria o Dossiê de Odessa, um grande thriller de espionagem, baseado em Frederick Forsyth. E lá no final da década de 70, talvez o último exemplar de certa importância do filme Catástrofe, que foi o filme Meteoro, estrelado por Sean Connery. Então o Ronald Neame era um diretor já de mão cheia e apropriado ali para dirigir um filme, embora o Irving Allen tenha meio que co-dirigido o filme, principalmente as sequências de ação. Não acreditado como diretor, apenas como produtor, mas a verdade é que ele ali deu uma mãozinha ali para o Ronald Neame nas cenas de ação. O Destino Poseidon requereu a construção de estúdios de sets muito bem elaborados, principalmente para a sequência em que o transatlântico vira, né? Para que aquela sequência pudesse ser feita apropriadamente, eles construíram um set sobre uma espécie de elevador hidráulico que erguia o set todo até que ele ficasse em 45 graus. Depois eles faziam uma montagem, uma edição com a câmera, para dar a impressão de que tudo estava virando de ponta cabeça. E depois um outro set foi construído com todo aquele salão já de ponta cabeça, as mesas penduradas no ar, né, e o teto virando o chão. Né. Aliás, é nessa sequência famosa que tem uma das cenas de dublês, né, mais famosas do cinema, né, que é quando o dublê ali ele cai, né, ele despenca lá do alto e cai sobre uma das luminárias ali do salão, causando uma grande explosão. Né. Diz-se que o dublê hesitou para fazer esse salto, né, que poderia custar-lhe até a vida, né, mas tudo foi muito programado, foi feito com muita segurança. Tá? Então, forte do filme, do Destino Poseidon, foi a direção de arte. Né? As cenas externas do filme, algumas cenas nos corredores e nas cabines foram filmadas no próprio Queen Mary 2, que estava ali ancorado ali em Long Beach. Então o filme foi feito ali mesclando cenas do próprio Queen Mary real com essas sequências em estúdio. Né? E também foi usado um modelo, maquetes, né, do navio ali pela equipe de efeitos especiais liderado pelo L.B. Abbott, que acabou levando o Oscar, um Oscar especial de efeitos visuais. O filme ganhou 2 Oscars, né? Um não competitivo, que foi esse, de efeitos visuais, e o da canção, The Morning After, que acabou levando a melhor canção daquele ano. Tá? O Destino Poseidon, ele foi
também tem, a gente não pode esquecer que ele tem como trilha sonora uma das primeiras trilhas sonoras de grande impacto do John Williams. Tá? O John Williams ele tinha sido colaborador habitual do Irving Allen. Aqui, quando eu falar do Irving Allen, a carreira dele, né, eu vou lembrar muito da importância do John Williams para os seriados de televisão que ele fez ao lado do John Williams, né, com a trilha sonora, né, inesquecível daqueles seriados, principalmente de Perdidos no Espaço, o tema de abertura do Túnel do Tempo e de Terra de Gigantes também. E depois, nesses filmes catástrofes que o Irving Allen faria nos anos 70 e que o tornariam conhecido como o mestre do filme catástrofe, o John Williams fez pelo menos a trilha de 2 filmes, esse, O Destino Poseidon, e o seguinte, 2 anos depois, que foi O Inferno na Torre, de 1974, do qual eu já vou falar logo mais, tá? Então, o Destino Poseidon acabou sendo realizado ali, foi lançado com grande sucesso, fez um grande sucesso, foi a maior bilheteria daquele ano, de 1972, né? Até hoje, para mim, é o meu filme catástrofe predileto, tá? É o que eu mais gosto, tá? Logo seguido imediatamente pelo outro filme catástrofe produzido e co-dirigido pelo Irving Allen, que é O Inferno na Torre, que eu acabei de mencionar. São os 2 filmes catástrofe que eu mais gosto, tá? Eu acho que ele tem uma aura ali que expressa aquilo que eu falei no meu episódio anterior, a respeito da fatalidade, né, da fatalidade do destino humano, né? Os personagens ali se debatem, a história também tem um certo entrecho envolvendo a questão da vontade divina, né, do capricho de Deus, né? Há um questionamento sobre isso feito pela boca do personagem do Gene Hackman, né, que põe em questionamento as decisões, as vontades de Deus com relação ao destino humano, né? Tem uma aura ali metafísica no filme, né, como se nós fôssemos joguetes de um Deus que sentisse um prazer em ver o sofrimento e a desgraça humana. Outro aspecto que está presente nesse filme, assim como já estava no aeroporto, e vai estar presente daí para frente em todos os filmes de catástrofe, é a questão do sacrifício humano, né? O heroísmo, o sacrifício humano em prol da coletividade, né? Gene Hackman liderando um grupo de sobreviventes, né? Ancorado apenas na sua fé, na esperança, né? De encontrar uma saída daquela situação, né? Um navio de ponta cabeça, eles aprisionados dentro, sem saber se conseguiam voltar à superfície de alguma maneira, né? Então o filme todo acaba sendo levado para esse lado, tem esse aspecto metafísico e de certa profundidade trágica, né? O Irving Allen ele sempre explorou muito bem esses aspectos dramáticos e trágicos nos seus filmes, principalmente se isso ajudasse a elevar a voltagem emocional das suas histórias. E ele punha justamente personagens e atores famosos, queridos do público, nesses papéis-chave, para poder justamente explorar a empatia que o público sentia com atores como Ernest Borgnine, Gene Hackman, a Shelley Winters, né, e que a gente pudesse torcer, né, por esses atores, por esses personagens vividos por esses atores sobreviverem à tragédia que estavam ali experimentando, né. Então tem esse aspecto que eu digo que é um certo aspecto trágico e fatalista desses filmes. Sempre tem alguns dos personagens que vão se sacrificar, vão acabar perecendo no decorrer da história. Bom, o Irving Allen acabaria retornando ao Poseidon anos depois, de 1979, para realizar uma continuação bastante ruim, chamada Resgate Dramático no Poseidon, estrelada pelo Michael Caine e a Sally Field. Para vocês terem uma ideia de como esse filme era ruim, a continuação, né, os produtores originalmente ofereceram um papel para o Gene Hackman. E o Gene Hackman, na continuação, né? O Gene Hackman disse, mas como é que eu posso participar de uma continuação? Se vocês se lembrarem bem, eu morri no final do Destino Poseidon. Aí os produtores retrucaram que eles poderiam dar um jeito para trazê-lo de volta à vida, o que seria, obviamente, ridículo, e o Gene Hackman recusou ali participar da sequência. E aí a gente tem, então, o filme Catástrofe caminhando para o seu auge, tá? Eu expliquei no meu podcast passado que o filme Catástrofe tem início ali nos anos 70 e ele vai numa escalada, né, de grandiosidade, de impacto, até atingir o seu auge em 1974 75. 74 foram feitos os filmes Catástrofe mais importantes dessa coleção de filmes de catástrofe, desse gênero, né, dos quais eu vou falar logo mais, tá? E a partir de 75 e em diante,
o filme Catástrofe começou a perder a potência, começou a perder força, né? Ele acabou caindo numa receita, né, de fórmula de filme que se tornou bastante previsível. A gente sabia que ia encontrar sempre a mesma situação, pessoas, um grupo de atores famosos, de personagens queridos, aprisionados ou presos dentro de algum lugar, né, que são submetidos a uma tragédia ou provocada pela ação humana ou provocada pelo destino divino, pela vontade divina, né? Um acidente natural, divino, como queiram chamar. Algumas pessoas dessas vão acabar perecendo no meio do processo e alguns vão ser heróis e vão se sacrificar e salvar, né, a coletividade. Então, basicamente, é essa linha, e acabou ficando uma coisa muito parecida um filme atrás do outro, né, com essa mesma pegada, né, e isso acabou tirando a força do filme Catástrofe, e lá pela segunda metade dos anos 70, desculpem, lá para o final dos anos 70, o filme Catástrofe vai se tornando cada vez mais irrelevante. Os filmes realmente aí se tornam realmente catastróficos, se me permite o trocadilho. Não são só filmes catástrofe, mas se tornam filmes catastróficos com histórias cada vez mais ridículas e apelativas, né? Até finalmente que no final dos anos 70 os últimos exemplares do filme Catástrofe são feitos e são catastróficos. Um deles é o Meteoro, que eu falei agora há pouco, mas ainda pior que o Meteoro, a gente tem O Dia em que a Terra Acabou, do Irving Allen, feito em 1980, e outro filme também muito ruim, que é o Aeroporto 80, ou Aeroporto 79, o Concorde, né, que foi feito já no finalzinho da década, mas aí já o interesse pelos filmes catástrofes já tinha passado. O gênero vai sobreviver em alguns telefilmes ainda no início dos anos 80, até ele desaparecer. Eu vou falar sobre isso mais para frente, quando eu abordar o auge do filme Catástrofe e o segundo momento, o momento de decadência desse gênero até o final da década de 70. Tá bom, pessoal? É isso aí, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana nós vamos concluir a nossa retrospectiva sobre o cinema catástrofe dos anos 1970. Até lá então, pessoal!